Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindas, mentoras, mentores do programa Transversal de Mentoria Interpares da Universidade do Porto. Espero que estejam todos bem, de saúde e com muito ânimo para começarmos um novo ano letivo. Sejam bem-vindos também todos aqueles que estão interessados em conhecer um pouco mais sobre o programa, que ainda não se inscreveram como mentores. Espero que ao final dessa formação também sintam o ímpeto de inscreverem-se como mentores. Antes de darmos início a essa primeira formação transversal de mentores da Universidade do Porto, vamos ouvir algumas palavras da senhora vice-reitora para a formação, organização acadêmica e relações internacionais, também coordenadora geral transversal do programa de mentoria, professora Maria de Lourdes Fernandes. Boa tarde a todos e bem-vindos a este webinar. É com o maior gosto que eu lhes dou umas boas-vindas a este programa transversal de mentoria interpares. É um programa institucional, ou seja, a própria universidade resolveu acolhê-lo institucionalmente para apoio à integração académica, pessoal e social dos novos estudantes. Queremos que seja uma integração digna, colaborativa e democrática, com o apoio de pares, ou seja, vão ser vocês, os estudantes mais velhos, os que já estão no segundo ano ou seguintes, que já tendo ou não feito uma experiência de mentoria, ou tendo ou não sido mentores ou mentorados no ano anterior, estão disponíveis para apoiar uma integração digna, colaborativa dos novos estudantes que receberemos entre o final deste mês e o próximo. É um programa baseado na interajuda, numa relação amiga, generosa, de colaboração e de capacidade de auxílio nas dificuldades várias que os estudantes que entram pela primeira vez na universidade têm. Conhecer na instituição, saber onde se dirigem, como hão de encontrar este ou aquele recurso, como hão de, enfim, fazer e resolver dificuldades várias do seu cotidiano, o mentor vai ter um papel extremamente importante. Vai ser um porto seguro, vai ser um companheiro, uma companheira, naturalmente, uma colega que está disponível para lhe resolver as dificuldades. E, portanto, é este princípio da interajuda que nós valorizamos muito para estudantes nacionais ou internacionais. Como sabem, nós vamos ter a grande parte dos estudantes que entram para a Universidade do Porto pela primeira vez vão chegar nos inícios de setembro, de outubro, mas também temos muitos estudantes internacionais que também estão a chegar pela primeira vez à universidade e para esses a dificuldade até é crescida, porque para além de virem para uma instituição diferente da que tiveram durante o seu ensino secundário, vêm também para uma cultura diferente, para modos de ser e de estar diferentes, e por isso o acolhimento também dos estudantes internacionais é muito importante. E é muito importante também para todos os mentores, na medida em que lhes vai facultar uma aproximação intercultural, conseguir perceber também a forma como eles nos veem e como terão de se adaptar para se sentirem integrados e naturalmente ajudá-los também a conhecer aspectos da nossa cultura que são estranhas em muitos casos para eles. Para os estudantes nacionais também a grande parte vai vir de fora do Porto, é certo que muitos poderão vir da grande área metropolitana, mas muitos vêm de todas as regiões do país e temos também estudantes que vêm da Europa, por exemplo, filhos de imigrantes, que vêm filhos de embaixadores, de representantes diplomáticos noutros países. Portanto, também vêm de culturas diferentes ou significativamente diferentes das nossas. Os que vêm de fora do Porto também vêm de contextos culturais, de ambientes que são diferentes dos que vão encontrar na universidade e, por isso,
o esforço que podem fazer de aprendizagem colaborativa é muito importante, porque também os mentores vão aprender, também os mentores vão crescer nesta experiência, nesta vivência de conhecimento da universidade, porque ao terem de explicar aos novos estudantes, também vão consciencializar muitos aspectos sobre os quais às vezes nem terão refletido. Portanto, é muito importante o vosso contributo no apoio à ultrapassagem das dificuldades individuais para ajudar à integração, mas também ao bem-estar de toda a comunidade. E com isto tudo nós, a Universidade assumiu uma responsabilidade institucional, ou seja, é o apoio da reitoria, que eu aqui simbolizo, mas é sobretudo o trabalho elaborado pela Comissão Científico-Pedagógica, professores da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação e da Faculdade de Engenharia, que já com vários anos de mentoria nas respectivas faculdades, se disponibilizaram para apoiar os docentes das outras universidades, através do que nós chamamos a Comissão Transversal de Docentes, que em cada faculdade aderente a este projeto, e são já 12 as faculdades que aderiram a este projeto, localmente acompanharão os mentores, acompanharão também os mentorados, ou seja, estarão com a atenção e com a disponibilidade para, naquilo que houver dificuldade em resolver, o possam ajudar a fazer. E temos connosco aqui na vossa frente a doutora Flora Torres, que é a nossa técnica de apoio. Ela está dedicada, foi contratada para dar o apoio à Comissão Científico-Pedagógica, à Comissão Transversal de Mentoria, aos docentes e aos mentores em tudo aquilo que quiserem ver esclarecido. Será o vosso contacto, o vosso porto de abrigo nas dificuldades cotidianas e, portanto, está disponível para colaborar com todos, resolver as dúvidas e também ajudar na construção deste esforço conjunto de todos os que generosamente aceitaram ser mentores para a construção da autonomia dos novos estudantes, da sua autoconfiança, da sua iniciativa, do vencer do medo do desconhecido, de ousarem conhecer bem e integrarem-se bem na universidade, ao convívio interpares, que é sempre salutar e importante nestas idades. O primeiro ano será aquele que terá privilégio, digamos assim, nas aulas presenciais, porque é muito importante que conheçam as instalações, que conheçam os docentes, que conheçam os recursos, que se sintam em casa, nesta nova casa dos próximos 3, 5, 6 anos das suas vidas. Portanto, tudo isto nós tomamos como fatores promotores do bem-estar e do sucesso académico, assenta em valores como a solidariedade entre colegas, o convívio salutar e democrático entre pares, a generosidade da partilha de interajuda, as relações solidárias, tudo isto são valores em que assenta a mentoria interpares para a tranquilidade dos novos estudantes e também das suas famílias. Todos sabemos, os que já entraram sabem o quanto o stress de entrada da universidade é um stress individual de cada estudante, mas é também o stress dos familiares, dos pais, dos avós, dos irmãos. E, portanto, este programa é também acompanhado por docentes do programa, docentes em cada faculdade, que também serão um apoio sempre que surja qualquer dificuldade. Resta-me, em nome da Universidade do Porto, agradecer a disponibilidade que mostraram para integrarem este programa, os que já o fizeram, os que depois deste webinar e desta formação primeira provavelmente vão querer aderir, na construção conjunta de uma grande universidade que valoriza princípios como a solidariedade entre colegas, o convívio salutar, a partilha, a interajuda, serão todos vocês os construtores desta universidade. Muito obrigada a todas, a todos e a todas e muitas felicidades nesta nova experiência.
E passo agora a palavra à doutora Flora para dar continuidade ao webinar. Muito obrigada, senhora vice-reitora, pelas palavras de incentivo. Fez também assim, um apanhado muito importante já dos objetivos do programa, um breve histórico de como tudo foi se construindo desde o ano passado até esse segundo ano de desenvolvimento do programa de mentoria. Então, vou fazer um compartilhamento de tela para que consigamos acompanhar a formação todos juntos. Como a senhora vice-reitora também já fez a apresentação, muito obrigada, eu sou a Flora Torres e podem contar comigo no desenvolvimento e no levantamento de quaisquer questões e resoluções que venham a ser necessárias fazer e por todo o apoio que eu possa dar. Os contatos estão aqui, fptorres@rede.p.pt e o e-mail institucional da mentoria, mentoria.porto@rede.p.pt. Também poderão ser ferramentas de comunicação que todos poderão utilizar, todos os envolvidos no programa. Vamos dar início, então, à formação transversal dos mentores, a primeira formação transversal 2020-2021, desse ano atípico, né, com a entrada dos novos estudantes somente no mês de outubro, o que também nos dá esse período de estarmos pensando na formação dos mentores com algum tempo e podemos fazer também via online essa formação transversal que chegue ao máximo possível de mentores e de estudantes interessados, mesmo em horários diferentes, né? Não seria muito difícil fazermos um encontro para todos os mentores da Universidade do Porto em que conseguíssemos nos reunir no mesmo horário em que todos tenhamos disponibilidade. Por isso as ferramentas digitais online também ajudam muito nesse sentido. Então vou apresentar assim um breve cronograma da formação de hoje, dos princípios e objetivos do programa de mentoria ao Porto, dando início a uma exposição uma exposição breve dos objetivos. A senhora vice-reitora também já falou um pouquinho sobre isso. Apresentarei também os eixos estruturantes do programa, tudo aquilo que está na base da constituição do programa de mentoria, mesmo que depois ele vá se desenvolvendo de forma diversificada entre as faculdades, entre os cursos, mas há na sua base eixos que são muito importantes e que dão sustentabilidade ao programa. Vou apresentar também a estrutura de acompanhamento, os direitos e deveres dos mentores e das mentoras. Dentro dos direitos e dos deveres temos também o reconhecimento da atividade de mentoria, que é também um reconhecimento do vosso trabalho enquanto mentores e mentoras, que é muito relevante. Vamos falar também rapidamente sobre os direitos e deveres dos mentorados, o outro lado, não é, da relação interpar, que também é muito importante e é preciso sempre lembrar também que os mentorados são os futuros mentores, então devemos acolhê-los enquanto novos estudantes, mas também acolhê-los no programa institucional para que consigamos sempre uma continuidade da mentoria. Falarei também sobre o ano de implementação, 2019-2020, o ano letivo passado, fazer um breve histórico sobre como foi sendo desenvolvido nas várias faculdades o primeiro ano da mentoria o Porto. Vou falar um pouco sobre os formulários que foram preenchidos no ano passado pelos mentores e pelos mentorados, fazendo uma breve monitorização e avaliação do programa. Falaremos também um pouco sobre mentoria em tempos de pandemia. No segundo semestre do ano passado, todo o programa, todos os docentes e estudantes envolvidos se depararam com uma situação completamente atípica e a mentoria também teve que se adequar a esses novos tempos e será preciso não só destacar tudo aquilo que funcionou e que se mostrou importante no segundo semestre do ano passado, como também em tempos incertos, como devemos pensar a mentoria nesses novos tempos. Algumas considerações finais e, para terminar, um contributo incrível de breves vídeos com relatos de mentores e mentoras
dando um pouco a conhecer da sua experiência, da sua avaliação sobre o programa, daquilo que gostariam de expor, que viveram enquanto mentoras e enquanto mentorados, para que fique assim também um pouco mais concreto essa nossa formação através das vozes dos próprios mentores e mentoras. Pronto, basicamente, vamos falar rapidamente sobre os objetivos, para não nos ocuparmos muito tempo nisso, mas a senhora vice-reitora também já falou bastante sobre a promoção da equidade, o sucesso acadêmico, a resolução de dificuldades diversas e, como consequência, o que vem sendo visto é que há uma prevenção do abandono, justamente pelo desenvolvimento de sentimentos de bem-estar pessoal e de pertença, de colaboração, de solidariedade. São um dos objetivos do programa de mentoria, através da construção de uma rede interna de apoio acadêmico, cultural e social. Outro objetivo também seria dinamizar contextos de formação e de aprendizagem mais abrangentes, que são potenciadores do desenvolvimento de competências transversais a partir das vivências e das práticas da mentoria, ou seja, as iniciativas da mentoria são iniciativas que se alocam dentro de uma universidade, se alocam dentro dos cursos das faculdades, mas estão muito para além dos ambientes de sala de aula, somente do ambiente mais acadêmico, se estende pela socialização, pelo desenvolvimento pessoal de cada um dos envolvidos. Então, ele acaba por gerar esses contextos de formação e de aprendizagem mais abrangentes, e isso deve ser valorizado. Fomentar a construção de espaços individuais de liberdade, de autonomia, de autoconfiança e de iniciativa. Vemos muito o programa de mentoria nessa relação interpar e pensamos sempre que o apoio ou seja, que é um programa que é destinado aos novos estudantes, né? Ou seja, com a preocupação de acolher os novos estudantes. Contudo, o que devemos pensar também é que, e o que vemos, o que a gente pode vir notando nos últimos anos de desenvolvimento dos programas nas outras faculdades, é que a relação interpar, sendo promovida também pelo lado do mentor, acaba gerando um desenvolvimento muito, muito interessante e visível por parte dos mentores também, desenvolvimento de autonomia, de autoconfiança, de promoção de iniciativa por parte dos mentores, ou seja, a relação interpar, ela é mesmo rica para ambos os lados. Promove-se também dinâmicas de convívio, de intercâmbio intercultural no cotidiano estudantil, também são objetivos relevantes. Consciencializar e envolver toda a comunidade acadêmica numa cultura de internação e responsabilidade solidária, lembrando que isso, para além das relações interpares, é toda uma rede institucional que sustenta todo esse programa. Eu vou falar mais à frente da estrutura, né, de acompanhamento, e é muito relevante perceber que a relação interpar, ela está para além, ou seja, ela extrapola todo esse envolvimento somente de mentores e mentorados, a toda a envolvência da comunidade acadêmica, dos docentes, das próprias instituições, de outros técnicos, e que é importante que essa intervenção e essa cultura de responsabilidade solidária vá se expandindo por toda essa comunidade, que privilegia o exercício da cidadania, do bem comum, a convivência saudável, o respeito mútuo, são valores primordiais para esse programa. Temos também como objetivos alargar e aprofundar mecanismos de acolhimento, de acompanhamento, de integração plena e digna dos novos estudantes. Dos objetivos principais, né, que está na base do programa de mentoria, o acolhimento, o acompanhamento, a integração dos novos estudantes, sejam eles nacionais ou internacionais, na universidade, nas unidades orgânicas, nos cursos, diminuindo as dificuldades decorrentes das mudanças geográficas, escolares, pessoais e culturais. As instituições de ensino superior têm vindo a perceber cada vez mais que é necessário que haja essa responsabilidade institucional pelos novos estudantes que chegam ao ensino superior, devido a essas tantas mudanças e transformações vividas nesse período de transição. Assim surgem muitos programas e projetos até que visam essa melhor integração a partir de uma responsabilidade institucional das próprias instituições de ensino superior, e é nesse movimento também que surgem os projetos de mentoria
e até fazendo assim um breve apanhado até do que a senhora reitora já mencionou, que eram projetos que existiam já na Universidade do Porto anteriormente, mas alocados em duas faculdades, não é? Na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação e na Faculdade de Engenharia, no curso de Engenharia Civil. E foi se percebendo, não é, que era preciso dar uma resposta institucional a esses processos de acolhimento e de acompanhamento para uma integração plena e digna dos novos estudantes. E assim esse objetivo, não é, se perpetua até o programa de mentoria atual. O envolvimento de estudantes num programa de acolhimento digno, tendo em vista a sua formação integral, também é um dos objetivos, né? Incluindo o desenvolvimento das competências transversais, ou seja, como é um programa que é abrangente, que envolve novos estudantes mais experientes, envolvem docentes, há todo esse desenvolvimento de uma formação mais integral que extrapola as salas de aula, que extrapola dinâmicas meramente acadêmicas, não é? E potencia o desenvolvimento dessas competências pessoais, transversais, como atenção à outra, compreensão e respeito pela diferença e pela dignidade de cada um, a capacidade de ajuda e de partilha de conhecimentos e competências, identificação de possibilidades de desenvolvimento pessoal e coletivo. São competências que vão sendo desenvolvidas pelos mentores e é claro que cada uma delas vai depender do envolvimento que os mentores conseguem se dar no programa, mas o que temos vindo a perceber é isso, é que o envolvimento dos mentores é uma das partes mais ricas desse programa, porque acaba gerando essa formação integral mesmo a muitos níveis. Outro objetivo é estabelecer as condições de base para uma integração e vivência positiva na universidade, estimulando a autonomia, a tomada de consciência das implicações do papel do estudante universitário, né? O que é isso de ser estudante universitário, como desenvolver essa autonomia perante esse novo papel e ainda mais em particular o que é ser um estudante na Universidade do Porto, né? Que ainda é uma particularidade dentro do estudante universitário também muito importante e quanto melhor desenvolvida, maior o bem-estar, maior o sentimento de pertença, maior essa vivência positiva, essa sensação de uma vivência positiva na universidade. E isso também vai estimular uma formação mais integral, mais rica e diferenciada, não é? Reforçar a qualidade das experiências de aprendizagem proporcionadas pela frequência dos diferentes ciclos de estudo da UPorto, favorecendo a colaboração, a internacionalização em casa, o desenvolvimento de capacidades, interesses, potencialidade dos estudantes. A internacionalização em casa é um conceito muito interessante que também é abarcado pelo programa de mentoria, nesse sentido das relações interpares e do acolhimento dos novos estudantes, sendo muitos desses estudantes internacionais. Então, não é mesmo aquele sentido de mentores conseguirem abrir suas casas, mentores que são, em sua maioria, portugueses, abrem a sua casa para esses novos estudantes internacionais chegarem e assim também conseguem ter essa experiência muito rica de um intercâmbio cultural dentro da nossa própria casa, não é? Então é também usufruir desse número exorbitante de estudantes internacionais que temos na Universidade do Porto e possibilitar esses contextos e espaços cada vez mais ricos e heterogêneos cultural e socialmente. Falei sobre os eixos estruturantes, né? Mas só para que fique bem claro, né? O seu cariz institucional é uma responsabilidade institucional da Universidade do Porto, das universidades orgânicas. E há né, em sua estrutura a cooperação interpar, ou seja, de estudante para estudante. Esse é um dos eixos estruturantes também que não se movem, não é isso, não conseguimos abrir mão, é de estudante para estudante, é através dessa relação horizontal e é muito importante essas relações interpares e as potencialidades que se desenvolvem na integração acadêmica e social a partir dessas vivências mais solidárias, peço desculpa, na Universidade do Porto.
Há também, enquanto estrutura básica, não é, essa dimensão pedagógica formativa, como eu já falei, né, os processos colaborativos de aprendizagem, a vivência acadêmica solidária, contributo para o sucesso acadêmico, que acaba também sendo uma grande consequência, não é? A prevenção do abandono, o apoio ao estudo, o desenvolvimento das competências transversais, capacidade de análise e reflexão crítica, o desenvolvimento de uma formação mais integral, tudo isso acabam sendo consequências quase do envolvimento dos estudantes no programa de mentoria, e por isso salientamos que há essa dimensão pedagógica formativa muito importante, e é por isso também, e vamos já para o ponto a seguir, que é uma coordenação que tem que ser assegurada e que deve ser assegurada por docentes. É por isso que não podemos nos afastar dessa relação docentes, até porque é uma relação que se tem mostrado cada vez mais rica, porque é uma relação pedagógica até inovadora, porque extrapola as salas de aula, não é? Então, para além disso, essa coordenação assegurada pelos docentes garante uma supervisão, um acompanhamento, um apoio, sentimentos de segurança e confiança mútua de que os estudantes podem contar com essa coordenação docente e podem questioná-la e demandá-la sempre que necessário. Nunca devem estar sozinhos nesse programa, não estão sozinhos nesse programa, estão amparados, e essa noção é muito importante. Mentores, mentoras, vocês não estão sozinhos nesse programa, não se esqueçam disso. O caráter voluntário da participação, não é, entre estudantes, docentes, unidades orgânicas, isso é imprescindível, de que só participa do programa de mentoria aqueles e aquelas que querem participar, não há uma obrigatoriedade na participação. E em último, a adequação de modos e funcionamentos das especificidades de cada curso e cada unidade orgânica, ou seja, há eixos estruturantes, né, esses eixos que são transversais a todos os cursos e unidades orgânicas, porém há que se adequar também aos modos específicos de cada local, e é importante que se faça, para que a mentoria não seja algo, um modelo rígido, mas que seja um modelo flexível, que vá se adaptando aos vários ambientes e às pessoas envolvidas, não é? Rapidamente sobre a estrutura de acompanhamento, que a senhora vice-reitora também já falou, temos a coordenação geral transversal pela senhora vice-reitora, a professora Maria de Lourdes Fernandes, a comissão científico-pedagógica, garantida pelas docentes promotoras do programa original na FIPSTEU e na FIA, a professora Teresa Medina, é presidente da comissão, que não pôde estar aqui presente hoje porque já está dando aulas, não é? As professoras Elizabeth Ferreira, Isabel Pinto, Raquel Barbosa, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, e as professoras Isabel Ribeiro e Teresa Duarte, da Faculdade de Engenharia. Só fazendo uma observação sobre esses dois programas originários, não é? No programa da Engenharia Civil, era chamado Civil In, era denominado enquanto um programa de tutoria, enquanto que na FIPSTEU era denominado um programa de mentoria. Fez-se um estudo dos conceitos mais utilizados e fez assim alguma investigação nesse sentido para que não se escolhesse um termo assim à toa, não é? E entendeu-se que, para além do termo mentoria ser um termo mais abrangente que garante relações de aprendizagem e de formação dentro de uma perspectiva mais abrangente de outras formas de aprendizagem, estaria o termo tutoria mais preso, digamos, à relação de professor e estudante. Para além disso, também existe na Universidade do Porto o termo tutorias, que são as tutorias dadas, que são espaços, não é, que os estudantes podem pedir aos docentes de esclarecimento, de tirar dúvidas entre as unidades curriculares. Então, nesse sentido, para não haver uma replicação de conceitos, também optou-se pelo termo mentoria, que seria esse termo mais abrangente e ainda não utilizado. Então, só para fazer esse pequeno esclarecimento sobre a questão dos termos. Temos também, voltando à estrutura de acompanhamento, né, a comissão coordenadora transversal, que são 1 a 2 representantes de cada faculdade,
das várias faculdades aderentes ao programa, o secretariado de apoio, as comissões de faculdade são os demais docentes responsáveis nos diferentes cursos, não é? E há também esse regulamento específico garantido pelos princípios orientadores do Programa Transversal de Mentoria e também reconhecido por despacho reitoral, que é um regulamento onde podemos, que é basicamente um pouco do que vem apresentar hoje, que são os módulos de funcionamento, direitos e deveres, as possibilidades de inclusão da participação como mentor no suplemento ao diploma, tudo isso é garantido por esse regulamento específico do programa. Então, vamos aos mentores e mentoras, mentorados e mentoradas, vocês, né, os principais interessados dessa formação. Para aqueles que ainda não sabem ou não conhecem, né, poderão ser mentores todos aqueles estudantes, sejam nacionais ou internacionais, que estejam a frequentar há pelo menos um ano os diferentes ciclos de estudos da UPorto e que voluntariamente decidam participar do programa na respectiva unidade orgânica, ou seja, cada mentor atuará enquanto mentor somente dentro da sua unidade orgânica. Assim, acreditamos que o acolhimento, o acompanhamento possa ser feito de uma forma mais aproximada e com mais significado, não é? Tendo em vista que o mentor passou por tudo aquilo que o novo estudante também irá passar e assim tem muito mais ferramentas a partilhar, não é? Claro que depois temos a especificidade dos mentores nas residências universitárias, em que, claro que não estarão presos à unidade orgânica, mas sim à residência em que habitam, como é evidente, não é? E poderão ser mentorados estudantes nacionais e internacionais que frequentam pela primeira vez qualquer ciclo de estudo da UPorto, seja em licenciaturas, mestrados ou doutoramentos, mas que estejam a frequentar pela primeira vez qualquer um desses ciclos de estudos, que são basicamente os novos estudantes que chegam e que precisam de um apoio mais cuidadoso. Vamos falar rapidamente sobre os deveres das mentoras e dos mentores, mas lembrem-se que isso são apenas lembretes daquilo que vocês já fazem naturalmente, mas também para se darem conta que estão a participar num programa que tem muitas camadas e que também é importante que a gente venha a ampliá-las e a usufruir melhor de cada uma dessas possibilidades dentro da mentoria. O principal, né, um dos primeiros deveres seria essa responsabilização ética pela criação e desenvolvimento das relações interpares solidárias. Claro que sim, devem se responsabilizar por essas relações a partir do momento em que entram nessas relações, não é? Isso é imprescindível. Depois há também a divulgação e a facilitação da inscrição dos novos estudantes como mentorados, ou seja, enquanto mentores, vocês também têm esse papel de levar aos mentorados, aos novos estudantes, ou seja, levar a notícia da existência desse programa, caso encontrem novos estudantes que estejam perdidos, que precisem de apoio ou que ainda não tenham ouvido falar do programa, apresentem o programa, facilitem essa inscrição, porque isso também é um papel dos mentores, né? Apresentar o programa àqueles que ainda não conheçam, não se esqueçam disso. Participar nas sessões de formação, como essa, né, que estamos fazendo assim de modo transversal, nos encontros de boas-vindas e de balanço da mentoria, responder aos instrumentos de avaliação e de melhoria do programa, como eu vou fazer assim um breve apanhado, né, das respostas dos formulários do ano passado, vocês vão perceber o quanto que é importante termos esse contributo vosso, termos a avaliação de vocês, seja dos problemas, seja dos sucessos. É muito importante ouvir o que vocês têm a dizer sobre o programa, as ideias que têm, enfim, respondam aos instrumentos de avaliação, porque assim vocês também estão ajudando a que o programa seja cada vez melhor. Outro dever, assim, que também é muito importante é a participação em equipe de coordenação de situações que mereçam uma atenção particular relativas a esses mentorados ou de quaisquer situações anômalas que ocorram no âmbito das relações interpares. Pedimos isso, que caso haja qualquer desconforto, qualquer situação em que vocês achem que extrapola ao seu papel de mentor, e aí nós voltamos, né, à estrutura de acompanhamento da coordenação docente,
para lembrar isso, que vocês não estão sozinhos e que os mentores e as mentoras não são responsáveis por resolver todos os problemas da vida dos novos estudantes. É claro que muitas vezes, e acompanhando já tantos anos e tantos mentores, nós percebemos que vocês fazem de tudo para ajudar os novos estudantes dentro das vossas possibilidades, mas é preciso relembrar que os mentores não são psicólogos, não são profissionais de saúde, muitas vezes não precisam ser melhores amigos, mas são um apoio, são um suporte, são mentores e não podem ultrapassar esse papel. Então, é preciso notificar a coordenação de situações que mereçam uma atenção particular e que vocês sintam que já extrapola esse papel do mentor. Essa notificação é muito importante, principalmente na prevenção de casos mais graves ou de agravamento de situações como exemplo, né, já temos tido mentores que sinalizam situações de estudantes com muitas dificuldades econômicas, com situações de isolamento, entre outras questões que podem ser mais sérias e que merecem uma atenção dos docentes e até um encaminhamento para os profissionais competentes, não é? Então, o papel de mentor deve se sentir o papel de mentor e vocês, só o ato de sinalizarem já é muito importante, então não deixem de fazer. Outro dever também seria a sugestão e dinamização de atividades diversas, convívios, workshops, rodas de conversas, passeios. É claro que agora, nesses tempos atípicos, essas atividades têm que ser pensadas com um pouco mais de cautela, né? Principalmente todas aquelas que envolvam muitas pessoas, convívios e rodas de conversa, passeios, mas pensando sempre nas normas de segurança e também sermos criativos e inventivos e criarmos atividades online e outro tipo de coisas, não é? Mas não deixem de sugerir e de dinamizar essas atividades de acordo com os vossos interesses, com os interesses dos vossos mentorados, contribuindo para uma alegria e um bem-estar na universidade. É muito importante a gente pensar que a mentoria também é esse programa de produzir e gerar alegria e bem-estar na universidade, porque alegria e bem-estar também potencia sucesso acadêmico e também evita ou diminui incidências de abandono, né? Todos nós sabemos disso, que quando estamos bem, felizes, integrados, com um sentimento de pertença ativo, também ficamos muito mais focados para os estudos, ficamos mais interessados naquilo que se passa à nossa volta e é muito importante também que, enquanto mentores e mentoras, vocês consigam mobilizar esses sentimentos, né, nos vossos mentorados. Quando temos receio, quando temos medo, quando estamos nos sentindo desamparados, tudo isso, não é? Nos sentimos tristes ou incomodados e isso também vai afetar a nossa relação acadêmica, a nossa relação com a universidade, com os estudos e com a construção de uma identidade profissional no futuro. Então, pensem que desenvolver, ou seja, possibilitar essa alegria, esse bem-estar, vocês estão modificando também toda a construção profissional e da autoconfiança e do desenvolvimento de competências desses novos estudantes, ou seja, vocês têm um papel fundamental. A organização e dinamização da mentoria, tendo o apoio dos primeiros mentores e da equipe de coordenação docente, ou seja, vocês também né, se ocupem da mentoria nos vossos cursos e nas vossas faculdades, peguem a mentoria para vocês, organizem, dinamizem e contem com o apoio dos mentores mais antigos, contem com o apoio da coordenação docente, mas também sintam que vocês constroem a mentoria, né? Mais um dever também seria a elaboração de um breve relatório de reflexão e consolidação da sua colaboração com o mentor, apresentar no final da participação no programa. Ou seja, no final da vossa participação, ou seja, já no final da licenciatura ou no final do mestrado, ou seja, quando estiverem mesmo se encaminhando para a saída daquele ciclo de estudo, pedimos, né, que haja uma breve reflexão sobre o que foi essa colaboração enquanto mentor, enquanto mentora, quantos mentorados vocês acompanharam,
uma reflexão sobre como foi que você construiu essas relações, como foi que vocês ultrapassaram desafios, ou seja, é consolidar também um pouco das aprendizagens que vocês desenvolveram e essa reflexão e essa construção de um breve relatório, não é preciso grandes páginas, mas é mesmo um retorno que vocês podem dar para o programa, que é muito, muito, muito importante. Vocês nem imaginam quão relevante é para o programa receber esses relatórios, mas também para vocês próprios. Ou seja, um retorno de toda a prestação que vocês tiveram e uma consolidação das aprendizagens e do quanto aquilo pôde modificar também a vossa formação, não é? Porque às vezes no acompanhamento diário, cotidiano, tem muitas coisas que passam despercebidas, são daquelas aprendizagens mais informais do dia a dia que vocês não se dão conta, mas essas relações que são construídas e toda essa preocupação, a responsabilidade com que vocês integram esse programa, isso tudo gera consequências também nas aprendizagens de vocês e na formação de vocês. Então, a elaboração desse relatório é basicamente isso, não é? Enquanto direitos contem com permanente apoio das vossas faculdades, das equipes de coordenação docente nesse papel de mentor, ou seja, o papel de mentor é algo que vai sendo construído e que às vezes demanda, né, essa ajuda, essa reflexão junto de mentores mais antigos, junto da coordenação docente. Então, não hesitem em pedir esse apoio quando sentirem que é necessário. Outro direito que vocês têm é decidir unilateralmente a cessação da relação da mentoria, caso haja alguma situação em que seja necessário a uma interrupção, seja por vossa parte, seja do vosso lado, do lado do mentorado. Isso é normal, são relações humanas, isso acontece. É importante a gente perceber que é preciso se responsabilizar pelas relações, mas muitas vezes também há coisas que nos fogem e que nos escapam e que, se houver a necessidade, é possível que haja uma interrupção de alguma relação, mas, por favor, não o façam sem essa informação prévia à coordenação docente. É muito importante que vocês não desapareçam, que vocês não deixem os vossos mentorados desamparados e qualquer situação que mereça ser informada, por favor, procurem a vossa coordenação docente para dar conta do que tem acontecido e acreditem que serão sempre acolhidos nessas justificativas. Só, por favor, não desapareçam, não sumam sem dar notícias, porque isso é muito mais complicado, tanto para a coordenação docente, quanto para os novos estudantes, quanto para todos, não é? Tem também o direito da inscrição no suplemento ao diploma, ou seja, para a menção do suplemento ao diploma na participação da mentoria, desde que preenchidos os requisitos necessários. Vamos falar disso aqui nesse novo slide, o reconhecimento da atividade da mentoria, menção no suplemento ao diploma. Para o direito à inscrição na menção do suplemento ao diploma da colaboração, os mentores terão que ter uma avaliação final com mínimo de bom, ou seja, uma avaliação qualitativa feita pelos docentes dos cursos e das unidades orgânicas, com critérios a definir por cada unidade orgânica, mas que tenham em conta alguns desses principais deveres e funções de mentores que falamos já anteriormente. Frequentar as ações de formação, exercer funções como mentor por pelo menos um ano letivo, ter tido no mínimo um mentorado nesse ano letivo em que exerceu funções, participar em reuniões e encontros, responder a dispositivos de monitorização e avaliação, são os formulários que eu já falei também, e elaborar um breve relatório ao final dessa prestação com a mentoria. Então, é isso. Vamos rapidamente falar sobre os deveres dos mentorados. Há também essa responsabilização ética pela criação e desenvolvimento de relações interpares solidárias. A participação também à equipe de coordenação docente de situações anômalas, ou seja, sempre que haja também alguma situação mais complexa que deva ser informada à coordenação docente, no âmbito dessas relações interpares, também pedimos aos mentorados que informem e que se dirijam aos docentes para dizer o que é que se passa. Então, quando vocês, enquanto mentores e mentoras, forem receber os vossos mentorados, digam isso aos mentores, que é também o dever deles, enquanto mentorado, informar a coordenação docente se alguma coisa não estiver a funcionar bem. Ou seja, é preciso que a gente
otimize as nossas ferramentas de comunicação, porque a partir dessa comunicação conseguimos comatar muitos problemas e perceber agravantes e evitar que problemas maiores surjam. Então, essa comunicação entre mentorado, mentor, coordenação docente é muito importante. E também os mentorados também devem responder aos instrumentos de avaliação e de melhoria. É muito importante a gente perceber a perspectiva do mentorado. Depois é muito interessante nos relatórios percebermos qual é a visão do mentorado e confrontar com a visão dos mentores, por exemplo. E curiosamente, esse ano tivemos muitas... são perspectivas que estão muito próximas, ou seja, dá para ver que estão todos dizendo de forma muito honesta, fazendo, né, de forma muito honesta essa avaliação, porque é interessante fazer esse confronto. E ouvir também a perspectiva dos mentorados é fundamental para pensarmos sempre o ano letivo seguinte e pensarmos naquilo que devemos melhorar, tanto na formação dos mentores, tanto, né, nos próprios mentores em si, na coordenação docente, no próprio desenvolvimento institucional do programa, o que é preciso ser melhorado. E vamos falar também um pouquinho mais à frente sobre isso, quando eu der conta dessa monitorização e avaliação dos formulários que foram respondidos por vocês no ano passado. Dos direitos dos mentorados, eles também têm direito a uma boa recepção e uma integração acadêmica realizada por um mentor, por uma mentora, por vocês, no caso, não é? Tem o direito de um apoio institucional, desse papel de mentorado pelo Porto, pela faculdade, pela equipe de coordenação docente e pelos mentores, e também tem o direito de decidir unilateralmente pela cessação da relação de mentoria. Da mesma forma como os mentores têm esse direito, os mentorados também têm ou não seriam relações interpares, não é mesmo? Mas, como dizemos também aos mentores, por favor, mentorados também devem informar a coordenação docente, caso seja necessário que isso aconteça. Vocês também podem dizer isso aos vossos mentorados, por favor, se quiserem, ou se sentirem um desconforto, se acharem que a relação não está a correr bem, ou se acontecer qualquer outra coisa, informem antes de desaparecerem ou antes de decidirem unilateralmente que não querem mais essa relação, mas informem aos mentores ou informem a coordenação docente. E vocês, mentores, informem que os vossos mentorados têm esse direito. Pronto, vou falar um pouquinho sobre o ano de implementação, que foi o ano passado, não é? Tivemos resultados excelentes, grande adesão das unidades orgânicas, um significativo envolvimento institucional, participação de um número muito elevado de estudantes e docentes. 2 meses após o início do ano letivo já estavam inscritos quase 1.000 mentores, mais de 1.500 mentorados, 82 docentes, 84 ciclos de estudos em 10 unidades orgânicas, e para além da extensão a 3 residências universitárias. Essa adesão voluntária imediata de um número significativo de estudantes e de docentes é reveladora da disponibilidade para participação em projetos que contribuam para um processo digno de integração na universidade, para uma vivência acadêmica mais salutar, solitária e cidadã. Ou seja, estamos todos no mesmo barco, queremos todos desenvolver e construir, contribuir para que hajam processos mais dignos de integração na universidade. E o programa de mentoria nos dá todas essas ferramentas. Aproveitem, usufruam desse programa também por isso. Lembrando que a mentoria Porto se constrói em cada unidade orgânica, porém, o fato de ser um programa transversal, com os objetivos e os eixos estruturantes que eu venho falando, né? Aqui, essa coordenação comum permite também dar essa outra dimensão e amplia e potencia os sentimentos de pertença ao Porto de uma forma mais intensa. E é muito interessante ver que, apesar, né, das diferenças nas unidades orgânicas, mesmo nos cursos, há esse sentimento cada vez maior de pertença ao Porto, né, do programa de mentoria em si e de todos os envolvidos. Um breve apanhado também do que foi feito ano passado, foram 21 ações de formações, com presença muito significativa de mentores. A mentoria, claro que de acordo com as diferentes especificidades das várias faculdades, esteve presente na semana das inscrições, nos momentos mais formais de recepção aos novos estudantes, através de organização de atividades de acolhimento aos mentorados. Ao longo do ano também foram desenvolvidas muitas iniciativas mais informais de convívio
com o objetivo de incentivar o contato e as relações entre mentores e mentorados, assim como uma boa integração dos estudantes internacionais que não devem ser esquecidos, muitas vezes vão chegando, não é? Às vezes antes do ano letivo começar, às vezes depois, às vezes 2 meses depois do ano letivo ter começado. Então, não se esqueçam também dessa atenção para uma boa integração dos estudantes internacionais. Foram feitas atividades de lanche, churrasco, piquenique, jantares, atividades ao ar livre, visitas guiadas, conversas com mentores, Halloween, contos de boas-vindas, sessões de esclarecimento e partilhas de experiências Erasmus e o nosso primeiro encontro do programa de mentoria. Também aconteceu no ano passado, tudo isso ainda no primeiro semestre, claro, antes do susto que levamos todos no segundo semestre e que as atividades ficaram um pouco paralisadas, não é? Eu vou falar isso um pouco mais à frente, mas é importante pensar e lembrar também dessas atividades como um horizonte, não é? Não podemos esquecer que há muitas possibilidades para serem desenvolvidas no âmbito das atividades dentro de cada faculdade, cada curso, e para além disso também promover encontros entre cursos e entre faculdades. Essa diversidade também dessas atividades, dos modos, não é, de funcionamento, modos de recepção, também revela os diferentes funcionamentos nas várias unidades orgânicas e elevados níveis de implicação de docentes e de mentores, bem como uma capacidade criativa e inovadora. É verdade. E acho que devem usufruir sempre desse espaço do programa de mentoria para colocarem as vossas ideias, sugestões e serem criativos e inovadores no que diz respeito a essa integração, não é? Ou seja, tudo aquilo que for contribuir para uma boa integração, para o desenvolvimento do bem-estar, coloquem, tragam ideias, sugestões, esse envolvimento de vocês é muito importante. Fazendo uma monitorização rápida, uma avaliação a partir, não é, dos questionários de avaliação que foram passados no final do primeiro semestre do ano passado, tivemos uma resposta bastante positiva, em que 47,3% dos mentores e 34,9% dos mentorados responderam. É um número elevado de respostas, mesmo durante o período de avaliações do primeiro semestre, por isso peço que esse ano consigamos ter um número ainda mais elevado de respostas. Por favor, não deixem de responder os formulários, são muito importantes. E tivemos, com relação à satisfação com a mentoria, por exemplo, um número bem positivo, 79% dos mentores e 81% dos mentorados, ou seja, os novos estudantes são ainda mais satisfeitos com a mentoria e evidenciam-se muito satisfeitos ou muito satisfeitos, né? É claro que dentro dessas porcentagens há casos em que é preciso olhar com atenção com relação a muita insatisfação ou insatisfação, pouca satisfação com o programa, mas são menos os casos, mas também devemos ter muita atenção a isso, principalmente porque muitas vezes são esses casos que merecem realmente um cuidado e uma atenção maior. E tudo isso tem a ver com as ferramentas de comunicação que eu dizia antes. É preciso nos comunicarmos para percebermos se as coisas estão a funcionar bem. Não se esqueçam disso, por favor. Algo a ser comentado que eu acho que possa ser interessante para vocês mentores é que as áreas que os mentorados necessitam de mais apoio mediante as respostas do ano passado, principalmente o apoio acadêmico, né, disponibilização de materiais, indicação de estratégias, métodos mais adequados de estudo para obtenção do sucesso. E é claro que isso tem a ver, não é, com esse período de grande transformação em que saem a grande parte dos novos estudantes saem do modo de estudo e de aulas muito diferente do que vai encontrar nas faculdades e na universidade. Então, esse apoio acadêmico é mais procurado e mais pedido pelos mentorados, e foi também o que os mentores disseram que prestaram mais apoio. Em sequência, tem o apoio na relação com os serviços da faculdade, serviços acadêmicos, serviços de informática, biblioteca, todo o funcionamento interno. Os mentorados também dizem pedir muito apoio, os mentores também disseram prestar bastante apoio nesse sentido. E convenhamos, não é? Quando você tem um mentor
ou um mentor que te ajuda nessas coisas mais burocráticas de entender o funcionamento do curso, das cadeiras, né, das unidades curriculares, horários, serviços acadêmicos, tudo, né, a quem eu devo recorrer se isso acontecer. Se tiver alguém que nos ajude, já fica muito mais fácil, né, a sua integração e você conseguir focar naquilo que é realmente importante. Se outras áreas já estiverem mais tranquilas, mais entendidas, isso ajuda muito, principalmente nos primeiros momentos de entrada no ensino superior. O apoio para a integração social vem em seguida, não é? Convite para atividades de mentoria, lazer, encontros sociais, não é? Aquele sentimento de pertença, de que, pronto, agora eu tenho um grupo, eu tenho amigos, eu tenho referências, não é? Mas no âmbito social também é muito importante. Depois temos o apoio nas relações de serviço da Universidade do Porto, o SASUP, bolsas, residências, estatutos, as cantinas, tudo isso são também informações importantes que vocês, enquanto mentores, também podem ajudar a que os novos estudantes recebam de uma forma mais simplificada e mais rápida a essas informações, não é? Os estatutos que eles podem pedir, os apoios de saúde a que tem direito, isso também é muito importante. E depois também o apoio emocional é o menos, né, dessa lista é o menos pedido, mas entra aqui as conversas, os desabafos, os conselhos, que também é um apoio assim mais um pouco menos, foi dito, né, como menos prestado ou pedido, mas que também tem um número significativo de mentores e mentorados que disseram prestar ou pedir esse apoio, também é um apoio importante. Algumas propostas e sugestões que foram referidas no reforço da mentoria o Porto, assegurar o processo de acolhimento e integração dos novos estudantes iniciem a partir do momento das inscrições, ou seja, logo no início, que as coisas já estejam a funcionar muito bem. Então, temos agora tempo para organizar esse período das inscrições, né, e vamos construir de uma forma bastante concreta para que funcione bem e para que logo nos primeiros dias, né, de aulas, mentores e mentorados já estejam em contato, já haja essa construção mais sólida das relações, garantir a formação dos mentores do seu acompanhamento, cá estamos para isso, divulgar amplamente aos novos estudantes a existência da mentoria do Porto, informando também esses modos de funcionamento aos novos estudantes. E qual é o papel dos mentores? Isso tudo também será garantido pela Universidade do Porto, numa atividade que será destinada aos novos estudantes, também com esse intuito de dar a conhecer todos os serviços disponibilizados aos novos estudantes da Universidade do Porto. Dinamizar atividades diversas entre mentores e mentorados, promovendo convívio e relações interpessoais dignas e solidárias, e é claro que agora, como já falei, em termos de pandemia, temos que ser mais cuidadosos com isso, lembrar das medidas de segurança, mas não devemos deixar de promover esses convívios, organizar sessões e iniciativas transversais da mentoria o Porto em diferentes domínios. Em tempos de pandemia, não é? O que é importante destacar? No segundo semestre, né, do ano passado, com impacto significativo no funcionamento da mentoria, com a interrupção das aulas, com o confinamento, não é? Acho que é importante destacar que as iniciativas online que foram realizadas, que foram bastante relevantes, deu-se também bastante ênfase às relações que foram construídas no primeiro semestre como tendo sido muito significativas no suporte para mentores e mentorados no contexto mais solitário do segundo semestre, digamos assim. Então, foquem na construção de laços no primeiro semestre, de relações sólidas no primeiro semestre, sempre, porque nunca sabemos o que pode acontecer, não é? Então, é importante que essas relações já estejam significativas, não é? O papel desempenhado por diferentes mentores na continuação do acompanhamento dos seus mentorados, mesmo em tempos de pandemia, foi um papel muito importante dos mentores e nós agradecemos aos mentores e às mentoras que se dedicaram nesse momento tão delicado e com isso, né, concluímos que evidencia a importância crescida que a mentoria teve e continuará tendo nesses períodos de incerteza no acompanhamento aproximado e cuidadoso dos novos estudantes,
assim como uma monitorização entre os próprios mentores. Isso também é muito importante. Será preciso uma adequação e não um isolamento, tendo em conta as normas de segurança estabelecidas em cada unidade orgânica e na Universidade do Porto. O contato entre mentores e mentorados se tornarão ainda mais importantes esse ano e deverão ser mantidos. Não se esqueçam disso, não se esqueçam das normas de segurança, mas devemos nos encontrar sim, devemos manter essas relações sim. Algumas considerações, eu acho que é importante reforçar as relações interpares, essa grande importância do papel do mentor de atenção ao seu mentorado e do mentorado reconhecendo no seu mentor esse papel de apoio. Isso é o principal da relação interpar, não é? E para além disso, ampliar as relações interpares, não é? Há essa necessidade, essa vontade de um fortalecimento de iniciativas que extrapolam a relação de um para um. Então, lembrar disso, que as relações interpares e que esse programa garante essa transversalidade e essa construção de uma rede de apoio que extrapola a relação um para toda a comunidade acadêmica. A mentoria O Porto é mais, de acordo com a fala dos mentores, não é? E mentorados é muito mais do que a relação mentor-mentorado. A mentoria O Porto está para além dessas relações. É a oportunidade de encontro, de partilha solidária, no interior, quer da faculdade, quer da universidade, permitindo a concretização de experiências que marcam e potenciam o desenvolvimento desses estudantes futuros e já profissionais, não é? E também é preciso falar sobre o envolvimento docente, que o acompanhamento dos professores nesse papel de responsáveis pelos programas de mentoria em cada unidade orgânica também tem se revelado como uma experiência gratificante e enriquecedora, permitindo o desenvolvimento de relações pedagógicas inovadoras, porque extrapolam a sala de aula e criam novas oportunidades de relações pedagógicas entre docentes e estudantes, e isso tem se mostrado também bastante gratificante. Vou colocar agora um momento muito especial. Quero agradecer de antemão o contributo das mentoras e dos mentores que enviaram seus relatos. Vou deixar vocês então com esse breve vídeo. Espero que gostem, que se reconheçam nas palavras dessas mentoras e desses mentores e que se inspirem. Ser mentor na FPCEUP é e sempre foi para mim muito mais do que ajudar no primeiro dia das inscrições. É conhecermos melhor a nós próprios, para assim podermos ajudar aqueles que recebemos. É perceber que somos capazes de muito mais do que aquilo que imaginamos. Ser mentor enriquece-nos muito enquanto estudantes no presente, mas será ainda mais rico no futuro pelas memórias que criamos e por aqueles que conhecemos. A mentoria são as causas, são as ações, são as vozes, são as pessoas. E é um orgulho muito grande fazer parte deste projeto. No meu primeiro ano não existia o programa Civilino nem outro programa do género. No entanto, tive um apoio de um colega meu, conhecido de secundário, que me disponibilizou alguns apontamentos. No segundo ano este programa surgiu e aí eu fui integrada como mentora. Fui mentora até este último ano. Acho importante a participação neste programa, pois permite-nos trocar impressões com os estudantes mais velhos, partilhar apontamentos e também porque permite-nos um contacto mais direto com a engenharia civil que as cadeiras do curso nem sempre nos dão. Incentivo-os a inscreverem-se e a viverem esta experiência e parabéns a todos por terem entrado. Olá, eu participei ano passado no programa de mentoria como mentorada e aconselho-te tu, se vais iniciar esta nova experiência na faculdade, a fazer o mesmo. Este programa deu-me alguém que me ajudou não só a dar os primeiros passos na faculdade, como também acabei por ganhar uma amiga. Olá, eu sou a Lourdes e tive o prazer de ser mentorada neste programa Interpares. No meu ponto de vista foi uma experiência bastante gratificante, uma vez que sendo eu estudante do primeiro ano e sendo-me desconhecido qualquer tipo de ambiente de faculdade, assim como me foi atribuído um estudante mais velho, tinha a possibilidade de tirar qualquer tipo de dúvida com ele. Desta forma, eu considero que este programa integra muito bem os novos estudantes do primeiro ano na sua nova vida académica, que é, sem dúvida, repleta de vários desafios, que com a ajuda de outra pessoa, de alguém que tem mais conhecimento do que nós, podem ser ultrapassados da melhor forma. Meu nome é Daniel, eu estou no terceiro ano de Engenharia Civil e eu entrei para o programa de mentores e mentorados no meu primeiro ano, logo como mentorado, e depois, claro, fui mentor,
que é uma ótima oportunidade de a gente ajudar quem está ingressando agora na faculdade e também de passar um pouco do nosso conhecimento, justamente sobre as cadeiras, como estudar, ajudar em tudo que o mentorando precisar. E claro, também temos diversas atividades durante o ano que são muito importantes, principalmente para quem ainda está indeciso com a escolha que fez. Olá, eu fui mentora o ano passado e ser mentora é receber os nossos novos estudantes na nossa nova casa e muitas vezes na sua nova cidade, onde vão passar os próximos 4 anos das suas vidas. É também dar-lhes as ferramentas necessárias para terem um primeiro ano mais fácil e ainda para terem um primeiro ano muito feliz. Olá pessoal, eu sou a Kátia, sou aluna de mestrado de Sociologia. Venho-vos falar um bocadinho da mentoria hoje. Basicamente, o projeto da mentoria na Faculdade de Letras começou por um convite da FPCEUP a várias faculdades da Universidade do Porto e Letras também entrou nesse projeto. Venho-vos apelar para que se juntem ao projeto da mentoria, porque acho que têm todas as vantagens do mundo para isso. O projeto de mentoria tem como principal objetivo combater a taxa de abandono escolar, principalmente nas universidades. Isto deve-se porque muita gente que é deslocada, muitas vezes sente-se sozinha e acredita que não tem valores ou um grupo unido que consiga mantê-los lá. A mentoria veio para ajudar um bocadinho nesse combate. Até agora temos tido respostas muito positivas, embora estejamos ainda no primeiro ano que a mentoria realmente se instalou, e com o Covid-19 também não ajudou muito, mas acreditamos que os nossos mentores tenham ajudado os seus mentorados de todas as maneiras possíveis ainda nesta pandemia. Por isso, têm todas as informações na página do Cigarro e pronto, juntem-se a nós e façam parte da nossa equipa. Para mim, a mentoria é uma experiência de partilha. Como mentora, ao ajudar a integração dos novos alunos, tive a oportunidade de conhecer pessoas únicas, com ideias inovadoras e ainda desenvolver competências pessoais e sociais, e criou-se todo um ambiente de interajuda e solidariedade. Olá, eu sou a Ângela, tenho 21 anos e estou a frequentar o 4º ano de Engenharia Civil. Já é o 3º ano a participar neste programa de Civilin e o primeiro ano foi muito decisivo para me tornar aquilo que eu sou hoje. Os meus mentores foram pessoas muito especiais que me orientaram e me ajudaram tanto a nível pessoal quanto a nível universitário, e é essa mensagem que eles me transmitiram que eu pretendo transmitir a vocês. Por isso eu peço que se inscrevam e que contem connosco e que depositem a vossa confiança, porque nós queremos ajudar-vos e orientar-vos tanto no primeiro ano quanto nos outros anos posteriores, e aguardamos então que vocês façam a inscrição. O ano passado inscrevi-me como mentorada e sem dúvida que a minha mentora me ajudou imenso a dar os primeiros passos na vida como estudante universitária. Deu-me imensos conselhos úteis, apontamentos e apoio, e nunca me senti sozinha ou desamparada. Olá, sou Maria, tenho 19 anos e estou agora a frequentar o 2º ano de Engenharia Civil. O meu primeiro ano, que foi o ano passado, foi muito importante para mim a nível pessoal e mesmo a nível universitário. Foi tudo muito novo e este programa ajudou-me muito a esse nível e pretendo também ajudar-vos agora quanto mentora. É um ano de muitas mudanças, de muitas dificuldades e espero que saibam que nós estamos sempre aqui para vos ajudar e para vos apoiar em tudo da vossa vida. Por isso, venham para este programa, inscrevam-se e sejam muito bem-vindos a esta universidade e a este curso. Hoje posso dizer, com toda a certeza, que na mentoria FPCEUP somos uma família. Quando entrei nesta faculdade, vinha de longe e, como tal, tive que mudar de rotinas e de casa. Foi muito importante para mim o apoio que tive logo desde o primeiro dia. Sei que para mim foi um alívio e continua a ser para vários estudantes ter uma colega a acompanhar-nos logo desde o primeiro dia. Na FPCEUP estamos vinculados a um mentor diretamente, mas não só a ele, como a todos os outros mentores e professoras coordenadoras. Enquanto mentora, estou muito satisfeita por fazer parte da mentoria FPCEUP e ter ajudado na construção da mentoria ao Porto. Além de todo o trabalho que temos feito, ressalvo a alegria e o entusiasmo que se vive na mentoria. Foi bem difícil mudar de país para começar a faculdade, mas tudo ficou mais fácil quando o programa de mentoria da Porto me acolheu. Agora é minha vez, como mentora, de acolher os novos estudantes. Fazer com que minha mentorada sinta-se integrada e ajudá-la em diversas situações, desde coisas básicas, como materiais de estudos, até dar um rolê pelo Porto. E quem sabe não conhecer uns restaurantes veganos. Bom, e eu posso dizer que além de uma mentora, você pode ganhar uma grande amiga, assim como eu ganhei. Um ótimo ano para todos nós.
E é com esse entusiasmo final e com essas palavras inspiradoras que ficamos, que vamos encerrando essa formação transversal de mentores. Mais uma vez, eu agradeço imensamente pelos relatos enviados, pelas mentoras e pelos mentores. É realmente muito gratificante poder ouvir pelas próprias palavras um pouco dessa experiência e do envolvimento deles com o programa. Aproveitamos para anunciar, a senhora reitora também já deu conta dessa notícia, que neste ano de 2020 e 2021 somos já 12 unidades orgânicas mais residências a integrar o programa de mentoria Interpares da Universidade do Porto. Finalizando então a nossa formação, espero que tenham gostado, que não tenha sido muito maçante. Para qualquer dúvida que tenham, por favor, peço que escrevam para o mentoria.porto@reis.p.pt ou para o meu e-mail também que deixei no primeiro slide. Estejam à vontade para colocar quaisquer dúvidas, questões. Agradeço também todo o apoio e supervisão da Comissão Científico-Pedagógica do programa, que fez a supervisão e o acompanhamento também dessa formação. Também visitem o site da mentoria, deixo o link aqui na tela, Mentoria UP. Lá também podem encontrar todas as informações, documentos, notícias. Vamos interromper aqui. Ok. Voltando. Pronto, lá no site também da mentoria tem todas as notícias, todos os links para inscrições de mentores, documentos, por exemplo, o documento que faz a avaliação dos formulários do ano passado também está disponível já no site. Tem lá o link para todos os programas das mentorias de todas as unidades orgânicas. Também visitem o site, estejam atentos, e se houver estudantes ainda que queiram se inscrever como mentores, podem utilizar também os links que estão disponíveis através do site, nas unidades orgânicas respectivas. Muito obrigada pela atenção de todas e todos. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato e vamos nos vendo, nas formações locais em breve no decorrer desse ano letivo. Muito obrigada pela atenção e até breve.